Olá, gente querida, gente amiga, deixa eu arrumar aqui o meu nome, que só dá para arrumar, não sei porque, apenas quando o programa entra no ar. Pronto, tá aqui, Paz e Bem. O nome estava certo, é só Paz e Bem, não é Manhã Brasil. Bom, eu sou Mauro Lopes, este é o canal Paz e Bem, este é o programa Paz e Bem, número 2461, que está indo ao ar na sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Seja muito bem chegado, muito bem chegada. Eu quero te convidar a você se inscrever no canal, se puder. A gente vai crescendo, vai crescendo. Está chegando aí em 50 mil pessoas inscritas, sem nenhuma grande pretensão. Se você puder também, colabore com a gente, tornando-se um assinante. Nós não, esse aqui não é um canal profissional, mas a gente tem todas as despesas normais de qualquer atividade coletiva, desde registros a alguns pequenos investimentos, e temos 3 estagiários que sustentam a programação do Paz e Bem, que hoje é uma programação que acontece de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Então, se você puder, torne-se assinante. Está aqui na descrição do vídeo a indicação do nosso programa de assinatura, tá bom? Enfim, vamos lá. Hoje eu estou trazendo algo muito especial. É um tema que, vez por outra, aparece aqui. Eu acredito que precisa aparecer com muita relevância, cada vez mais. Este é um país de espiritualidade, religiosidade plural, cada vez mais plural. Inclusive, o que mais cresce no país são as pessoas que se declaram sem religião. Não quer dizer necessariamente ateias ou mesmo agnósticas. São pessoas que têm espiritualidade, que acreditam em Deus, que acreditam no divino, que acreditam no sagrado, mas que se cansaram das estruturas institucionais das diferentes religiões. Então, hoje, são pessoas que eventualmente vão a um culto evangélico, vão a uma missa, vão a uma benzedeira, vão a uma sessão num centro espírita, frequentam um terreiro de candomblé ou de um templo de candomblé ou de umbanda, podem até ir numa mesquita muçulmana, enfim, não tem vinculação institucional mais com nenhuma religião, mas mantém-se no terreno da espiritualidade. Este segundo o último levantamento do IBGE, o último censo, o agrupamento que mais cresce neste universo da religiosidade brasileira. Agora, é um país ainda, e pelo jeito continuará sendo por muitos e muitos anos, fortemente cristão, de maioria absoluta cristã. E aí estou falando dos 2 grandes segmentos nos quais se divide o cristianismo. O segmento católico, majoritário ainda, e o segmento evangélico, que vem crescendo bastante nas últimas décadas. Há divergências, inclusive, porque a velocidade de crescimento dos evangélicos caiu um pouco neste último censo. Há até divergências se os evangélicos, de fato, um dia serão maioria no país. Mas eles continuam crescendo, de maneira menos acelerada, mas continuam crescendo. E essa questão dos evangélicos se tornou um tema central no Brasil. Para além da dimensão da religiosidade, para a dimensão política. Então, para nós aqui do Paz e Bem, é um tema crucial tratar desse segmento. Eu fiz uma conversa muito legal, com o Caio Marçal. Ele é um evangélico comunista, inclusive é filiado ao PCBR. E tem uma longa caminhada de estudos sobre as igrejas evangélicas, sobre as correntes evangélicas no Brasil.
Nós fizemos uma conversa no Manhã Brasil, lá no canal Farol Brasil, sou o âncora, né, do Manhã Brasil, sobre a questão evangélica e especialmente sobre este mais recente documentário da Petra sobre a tentativa do golpe do 8 de janeiro, que se assenta, o Tristes Trópicos, como é que é o nome do filme da Petra? Deixa eu pegar aqui. Que se assenta, o filme da Petra Costa, que inclusive está na Netflix, por isso que ele chegou com muita força agora no debate público, Apocalipse nos Trópicos. Ele se assenta basicamente sobre a visão dela a respeito da influência dos evangélicos na tentativa do golpe do 8 de janeiro e sua influência na política brasileira. Mas veja bem, é a visão da Petra. Então, nesta conversa com o Caio, nós falamos sobre esse mundo evangélico e sobre o filme, né, o documentário da Petra. Importantíssimo dizer, é preciso romper com os preconceitos acerca dos evangélicos. Né? As camadas médias mais intelectualizadas, de esquerda, vinculadas de uma maneira ou de outra ao terreno do comunismo ou ao terreno do catolicismo, e do catolicismo de esquerda em especial, desconhecem muito o mundo evangélico. A próprio filme da Petra Costa, que vem desse universo, mostra o grande desconhecimento dela sobre este mundo, e aquilo que a gente não conhece, a gente tem preconceito. Né? O preconceito, para romper o preconceito, tem que chegar perto, tem que aproximar, tem que conhecer. Então, eu espero, vamos reproduzir aqui, vai ser mais uma vez um programa mais longo, um pouco mais de 1 hora de duração. Eu espero que vocês gostem muito. Eu gostei demais do Caio e agora o próximo passo é convidá-lo para vir aqui, direto no canal Paz e Bem, para a gente continuar essa conversa. Vou colocar no ar, saio da tela e volto no final desse diálogo, desse programa com o Caio Marçal. Tá aqui. Opa, você está me ouvindo, Mauro? Super, tá muito bem. Aí, vou sair. Para mim é um prazer enorme estar falando com você. É um prazer enorme estar aqui no Manhã Brasil. A gente tem conversas variadas naquele nosso grupinho, né? Isso. É um prazer enorme. Eu estava pensando quando você fez essa chamada, né? Por que a gente é comunista? A gente é comunista primeiro porque a gente é cristão. Né? Exatamente. Então, se você entendeu a mensagem de Jesus, você vai entender concretamente que o reino de Deus, e aí você tem um dado histórico concreto, né? Que é a Liga Comunista, primeiro era a Liga dos Justos, que era um movimento de cristãos trabalhadores do cristianismo radical que entendiam que a fraternidade universal era um valor cristão que os trabalhadores abraçavam, né? A fraternidade pregada dos evangelhos e a ideia de um mundo que é para todos e para todas era fundamental para que a gente construísse um outro mundo possível, né? Diante da própria violência do capitalismo, nós cristãos e nós comunistas estamos de mãos dadas na luta na construção de um novo céu e de uma nova terra. Isso aí. O Pepino está dizendo, esse é o Marçal que a gente gosta. Pois é, não é o outro lá que está inelegível, não. Esse é o Caio Marçal. Caio, deixa eu te perguntar. O olhar da esquerda para o mundo evangélico é o olhar de um mundo em bloco, tá? De um mundo em bloco, de fundamentalistas e de gente de extrema direita, né? Essa é a maneira, né? Tanto que vastos segmentos progressistas e mesmo da esquerda qualificam os evangélicos como galo, evangelistão, né? Olhando então para o universo evangélico como um todo, né? Ou pelo menos com uma hegemonia radical, praticamente absoluta, desse pensamento fundamentalista e de extrema direita. Então eu queria começar
Não estava combinado entre nós, mas eu sei que você pode dar essa aula para a gente. Quer explicar para nós o que é esse mundo evangélico? Eu acho que antes de começar sobre explicar o que é o mundo evangélico, é como que o mundo evangélico aparece na mídia, né? Eu Legal. acho que é entender que a mídia, você sabe disso, que você trabalha com comunicação, que a mídia burguesa, ela faz um recorte, cria um espetáculo, o Ideebol. É muito assertivo, né, de se criar um espetáculo em que você, nesse espetáculo, você tangencia as grandes questões que envolvem o nosso problema principal, que é o capitalismo, né? Nosso problema não é a religião do povo pobre, nosso problema é o capitalismo esmagando todos nós, de diferentes crenças e religiões, né, sobre esse processo de violência que o capitalismo promove em todas as instâncias da vida, né? E aí, nesse sentido, acho que entender como que esse recorte da mídia burguesa sobre o campo evangélico ele é presente em figuras que ganham destaque, como o caso do Silas Malafaia. Né? O Silas Malafaia que é vendido como uma espécie de papa dos evangélicos. Né? Quando você vê assim, a superexposição do Malafaia, você percebe que o Malafaia é vendido nesse lugar de papa evangélico. Contudo, e aí eu vou para lá falar para além, como um pesquisador insider, né? Pesquisa religião há muito tempo, né? Mas minha pesquisa atualmente na USP é sobre o fundamentalismo cristão transnacionalizado para o nosso contexto, né? A exportação do fundamentalismo cristão para o Brasil, Mauro. Na minha pesquisa de mestrado, eu fiz o caminho inverso, porque eu pesquisei os evangélicos progressistas, né? Especialmente no movimento de ocupação. E aí o dado curioso é que quando você... Aí já falar como esse campo é plural, né? Na minha pesquisa de mestrado, grande parte dos militantes do MTST, das ocupações urbanas, são de pentecostais. Esse mesmo pentecostalismo que é pintado como um grupo inexoravelmente conservador, refratário às bandeiras de esquerda. Então, assim, para a gente compreender esse campo, é preciso entender primeiro o debate que a gente faz sobre identidade. Né? Não existe uma identidade pura. Né? Então, assim, grande parte dos evangélicos hoje em nosso país, né, as pessoas pensam o evangélico como se fosse só evangélico, como se ele não tivesse classe social, gênero, como se ele não tivesse, né, clivado pelas contradições presentes na sociedade brasileira e também não fosse classe trabalhadora. Então, quando a gente compreende esse lugar da identidade religiosa, ela não se dá apenas desse lugar e não se explica um fenômeno tão complexo apenas olhando para o seu lugar religioso, né? Da sua identidade religiosa. Nesse sentido, eu acho que o que é fundamental compreender os evangélicos é de compreender que, em primeiro lugar, qualquer pessoa, qualquer sociólogo que tente demarcar um lugar muito fechado desse campo, carece de dados. Porque no campo das pesquisas sobre religião e periferia, e aí quando a gente está falando periferia, a gente está falando especialmente do enorme crescimento evangélico no Brasil, na periferia brasileira, especialmente quando nós pensamos os pentecostais. Os pentecostais hoje, quando você vai na periferia do Brasil, Mauro, você jura que o Brasil nunca foi católico, né? Verdade. Porque quando você vai na periferia, o que você encontra são pequenos empreendimentos de fé de igrejas pentecostais ou de igrejas de garagem, crescendo em tamanho gigantesco na periferia brasileira. Né? Então, assim, entender esse fenômeno é entender que, por exemplo, hoje no campo das pesquisas, não tem nenhum organismo, nenhum centro de pesquisa que dê conta desse fenômeno atualmente. Né? Esse já é um primeiro problema. Então, se você tem alguma hipótese sobre os evangélicos, trate isso como hipótese, porque você não tem nenhum dado concreto que dê conta desse número enorme de igrejas. E aí, detalhe, de igrejas que não têm um poder central. A maioria das igrejas que crescem no Brasil são igrejas independentes, fruto da ação missionária de crentes comuns, que por sentimento de fé resolvem abrir uma igreja na esquina da rua. Né? Então, assim, você não tem hoje como criar, delinear de forma mais clara quem são esses evangélicos. Né? Em segundo lugar, é preciso compreender que esse campo, e aí, como eu já falei, né, a mídia burguesa faz um recorte, não atua, ela escolhe quem são os porta-vozes desse campo.
E aí eu sempre digo, por que esse porta-voz não é o pastor Ariovaldo Ramos, da Frente de Evangélicos pelo Estado Democrático e de Direito? Por que não é, por exemplo, o Ed Renekiewicz, né, que também é super conhecido, né? Por que não são outras lideranças evangélicas? Por que se escolhe o Malafaia? E aí um pequeno detalhe, né, quando se fala isso, aí vamos para o documentário, quando se pensa o Malafaia como se vende no documentário, né, como um grande líder evangélico, né? Quando você olha a superexposição do Malafaia com o tamanho real da igreja dele, que é a ADVEC, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o Malafaia, por exemplo, a ADVEC tem todo o Brasil, Mauro, 100 igrejas. Você acha 100 igrejas um bom número de igrejas? 100 templos, você acha? Pois bem, sabe quantos templos a Assembleia de Deus no estado do Amazonas tem? A Convenção da Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus no estado do Amazonas tem 3.000 templos. Só no Amazonas. O Malafaia não, no documentário, o Malafaia fala que a igreja dele, porque ele é herdeiro da igreja do sogro. E sim, que quando ele entrou tinha 10.000 fiéis e que agora tem 100.000. 100.000 é irrisório. É uma igreja pequenininha. E aí, só que tem uma ideia divulgada, olha aqui, essa ideia desse perfil que eu não consigo nem dizer o nome, que é uma ideia falsa, que Malafaia é o dono da Assembleia de Deus. Não, ele é um sócio extremamente minoritário desse grande universo que é a Assembleia de Deus, sim, né? Sim, por isso. E aí a gente está falando só da Assembleia de Deus, porque a grande igreja que cresce é a igreja alternativa, a igreja evangélica que não tem ligada a nenhum grupo específico. Para você ter ideia, a convenção do Malafaia, antes de ter rompido, era uma das 4 convenções que tinham no estado do Rio, e era menor. Nem de longe o Malafaia chegou a, por exemplo, ameaçar os líderes da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que no caso é a Assembleia de Deus Belenzinho, que em São Paulo, acho que tem mais de 20.000 templos. Eu estou falando 20.000 pessoas, eu estou falando 20.000 templos. Isso em São Paulo, né? A Assembleia de Deus tem mais de 100.000 templos no Brasil. O Malafaia tem 100. Então, acho que compreender, assim, acho que o grande problema do documentário da Petra é acreditar no discurso fantasioso e alimentar a egotrip do próprio Malafaia, porque ele não tem esse poder. O Malafaia... Vamos falar, antes ainda de falar do Malafaia, do documentário, vamos entrar no documentário da Petra já. Só queria, então, para a gente ter também, poder caminhar nesse universo, né? Aqui perguntando a Universal tem quantos templos. A Universal o Malafaia é um pingo d'água perto da Universal, né? Sim, a Universal, para você ter ideia, e aí, de novo, a questão da superexposição, né? A questão da superexposição. A Universal é uma igreja, quando você olha friamente os dados do IBGE, a Igreja Universal não cresce há 20 anos. E ela não figura entre as grandes igrejas, não chega nem aos pés da Assembleia de Deus. Né? E aí, outro pequeno detalhe, assim, que acho que é fundamental, assim, o quanto que o simples fato da Universal ter um certo poder de mídia faz com que as pessoas, inclusive alguns colegas pesquisadores, tenham a hipótese de que ela é realmente muito grande. Ela não é, comparada à Assembleia de Deus, ela não tem 10% da Assembleia de Deus. Né? Quais são as maiores igrejas evangélicas do Brasil, Caio? A principal igreja evangélica do Brasil é a Assembleia de Deus. Né? Okay. Aí depois você também tem a Convenção Batista Brasileira. Né? A grande questão, assim, Mauro, é de que... E aí entra o dado fundamental. Um dado fundamental. Quando você avalia os números do IBGE, é de que, a despeito que a Assembleia de Deus ainda constitui sendo a principal igreja, com várias convenções, né? E cada convenção com uma liderança, quase como um feudo, né? Cada convenção estadual, e às vezes as convenções, os estados têm várias outras convenções, né? Para você ter ideia como é tão compartimentalizado, né? A Assembleia de Deus não é um simulacro, por exemplo, da Igreja Católica. Não tem um Papa da Assembleia de Deus, né? Não tem. Ela é também muito descentralizada, né? Sim, e inclusive cresce pela atuação dos fiéis, né?
Mas o que é fundamental é de que nesses últimos 20 anos a igreja que cresce é a igreja autônoma, né? Ou do pentecostalismo autônomo da periferia, especialmente como um fenômeno de periferia. Acho que compreender isso já. E aí a gente está falando do campo pentecostal. Aí, não, mas pentecostal é a mesma coisa de fundamentalista. Eu tenho demonstrado, inclusive na minha pesquisa, que minha pesquisa agora no doutorado é sobre fundamentalismo cristão, Mauro, de que existem diferenças históricas entre pentecostais e fundamentalistas. Né? O fundamentalismo ele surge nos Estados Unidos, de forma concreta, no início do século XX, como uma resposta, como uma articulação de grupos financiadores de grupos capitalistas que queriam combater o movimento do social gospel ou do evangelho social. O evangelho social, aqui no Brasil as pessoas entendam bem, é como se fosse uma espécie de teologia da libertação protestante nos Estados Unidos. E que era Martin Luther King estava nesse evangelho social, não estava? Quem? Martin Luther King. Não, o Martin Luther King ele já vem de um outro lugar para você ver a complexidade, inclusive, do próprio campo religioso. O Martin Luther King ele vem do movimento das igrejas negras. Tá. Porque nos Estados Unidos você tem uma separação histórica. A igreja conservadora e o fundamentalismo ela é a aba extremista do protestantismo conservador. Você tem a igreja que tem essa vinculação com o evangelho social, e você vai ter a Igreja Negra. A Igreja Negra, por exemplo, vai ser o grande esteio do movimento de luta pelos direitos civis. O Martin Luther King não é um ponto fora da curva. Ele vem de toda uma construção histórica da Igreja Negra estadunidense. Né? Inclusive, essas duas abas, do Evangelho Social e da Igreja Negra, por exemplo, vão dialogar com o movimento dos Black Panthers. Vale lembrar que quando Fred Hampton, né, nosso querido Fred Hampton, né, que poderia ser presidente da República dos Estados Unidos em vez do Trump, né, que teria idade para tal, inclusive agora, ele morre à noite, mas antes, à tarde, ele tinha ido pregar numa igreja batista. Vários projetos dos Panteras eram apoiados, os espaços das igrejas eram abertos, dessas igrejas eram abertos para que os Panteras fizessem trabalho e serviço social. Né? O que demonstra assim, a riqueza, inclusive, do próprio protestantismo nos Estados Unidos. Então, nem tudo que vem dos Estados Unidos, né, é fundamentalismo. Correto? É preciso lembrar, quando a gente fala de teologia da libertação, quem vem no Brasil influenciar esse lugar da teologia da libertação brasileira é um teólogo calvinista presbiteriano chamado Richard Shaw, que ele dialoga ali no campo ecumênico, circula entre católicos e o protestantismo de esquerda ecumênico no Brasil, influencia esses dois grupos, e é daí que sai a teologia de libertação. Veja só, vem dos Estados Unidos, né? Então, assim, você percebe o quanto que... e aí, obviamente, que essas histórias são negadas, né? Ou são obscurecidas. Porque não interessa na mídia burguesa apontar as raízes desse nosso cristianismo de esquerda, desse cristianismo libertador, desse cristianismo interessado na emancipação humana. Tanto católico quanto protestante. Né? Eu lembro muito bem, uma vez que o Plínio de Arruda Sampaio, né, falando um pouco desse protestantismo de esquerda, o Plínio de Arruda Sampaio disse, quando chegou, foi preso na ditadura, né, logo no início, 64, ele disse que quando chegou na prisão, os primeiros camaradas que ele encontrou foram os camaradas pastores. Porque havia uma aba do protestantismo ali, em 62, que, por exemplo, no setor de responsabilidade social da Confederação Evangélica Brasileira, que mobilizou, por exemplo, um encontro conhecido como Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Existem já estudos e alguns livros sobre isso. Aliás, a primeira igreja autóctone evangélica nesse país é uma igreja chamada Igreja do Divino Mestre, que é uma igreja que surge no Recife do nosso querido Jones Manuel, que é uma igreja negra, antirracista e abolicionista. E que tinha como líder o mestre Agostinho, que era conhecido no Recife como Lutero Negro. Né? Então, assim, entende? Agora, essas histórias não aparecem na mídia burguesa. Não interessa que se saiba isso, porque o papel da mídia
burguesa é simplesmente obscurecer a luta de classes nas diferentes instâncias da sociedade brasileira. E isso, né, quando eu falo das diferentes instâncias, inclusive vale para o campo da religião. Né? É aquela velha história. Por que o Stettin aparece bem menos do que o Kim Kataguiri na mídia burguesa? Porque a mídia aí faz com que o MBL pareça ser um baita movimento de massa, que não é, enquanto que o MST é um movimento, né, assim, tratado como se fosse um bando de gato pingado. Um movimento de milhões que é o MST. Né? Então, assim, a gente entendeu o quanto que há uma costura e entender também esses processos de mídia que pintam esses atores, sejam fora ou dentro do campo religioso, mal, que tentam rearticular ou criar uma ideologia em que tratam esses fenômenos da sociedade como maiores ou menores, dependendo do interesse da burguesia. Sim. Interessante. Ou seja, nós estamos falando de um campo, esse campo evangélico, bem mais complexo do que a mídia burguesa e mesmo a mídia progressista e a mídia de esquerda nos apresentam, né? Porque a nossa mídia de esquerda, ou a nossa mídia progressista, porque nós somos mídia de esquerda, viva o canal, viva o Farol Brasil. É isso aí. Eu acho que a nossa mídia progressista, ela perdeu a dimensão da luta de classes, né? Então, assim, na medida em que você também perde, você acaba adotando um viés culturalista, que, em via de regra, né, serve ao grande capital, porque, por exemplo, o grande problema do Brasil sério, que é a mulher preta da Assembleia de Deus, ou é o Jorge Paulo Lema? Ou é o André Esteves? Nosso problema é esse mesmo. Assim, você tem certeza que é essa irmãzinha que muitas vezes está lá na ocupação sem teto, está lá no movimento social. Mas você não dá para você... Eu acho que não dá para você santificar isso lá. Claro que não. Mas essa mulher é vítima. Ela não é o algoz da nossa sociedade. Então, acho que a gente compreender de forma mais clara, eu acho que a instrumental marxista ajuda a gente a compreender esses atores e atrizes do campo religioso, é compreender também o seu lugar social e entender que esses atores estão dentro de uma disputa maior, que é a disputa da sociedade. Antes de entrar no documentário Apocalipse nos Trópicos, vou falar agora do lado de cá, né, do lado católico, né? Há uma concepção, há uma ideia de que a distribuição do voto entre Bolsonaro e Lula ajudou a aprofundar essa ideia de que o católico é de esquerda e o evangélico é de direita. Né? Essa ideia geral, um pouco pela lembrança que as camadas médias e a mídia liberal, e mesmo a mídia progressista tem, da vinculação entre o catolicismo e a teologia da libertação. Né? Então você olha e vê um Dom Pedro Casaldáliga, você olha e vê Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E acha que isto é o catolicismo. Agora, o fato é que o catolicismo, primeiro, o peso da teologia da libertação no interior do catolicismo sempre foi menor do que aquilo que é propagado. A teologia da libertação tinha um grande protagonismo e uma ação forte, porque havia uma aliança entre a teologia da libertação e os chamados setores moderados do catolicismo. Então, o fundamentalismo católico, a direita católica, ficou durante muito tempo isolada. Esta aliança se rompeu quando sobe ao papado João Paulo II, a igreja moderada vai crescentemente se rompendo com a teologia da libertação, se alinhando com o pessoal da direita e do fundamentalismo, e ao mesmo tempo a igreja, a teologia da libertação, sob um combate ferocíssimo de Roma, não só de Roma, né, dos Estados Unidos, hoje se sabe, né, o Papa João Paulo II, ele reuniu-se mais com a direção da CIA do que com bispos da América Latina. Havia uma colaboração explícita entre Roma e a CIA. Então teve um combate grande e também um processo de cansaço, de decadência da teologia da libertação. Hoje,
os meus amigos, meus camaradas da teologia da libertação ou de uma teologia mais à esquerda na Igreja Católica são extrema minoria, são muito minoritários. E o campo fundamentalista cresceu demais no catolicismo. Tanto que vocês vão se surpreender. Olha, presta atenção, gente, presta atenção. Veja essa história. Pesquisa feita pelo monitor político, tá, na manifestação dos bolsonaristas em Copacabana, realizada em fevereiro deste ano, mostrou. Está sentado ou está em pé? Porque a gente olha para os palanques das manifestações bolsonaristas e está lá o Malafaia, estão outros pastores, mas o chão é hegemonizado pelos católicos. 45% dos presentes na manifestação declararam-se católicos e apenas 31% evangélicos. E é uma presença crescente de católicos nas manifestações bolsonaristas. Por sinal, algo que também passou batido. Aqueles, os mais violentos neste universo fundamentalista são católicos, porque tem uma herança do catolicismo muito presente, inclusive isso tem, você vai lá, esse pessoal lá do Arautos do Evangelho, eles se vestem como soldados das cruzadas. Então, a ideia das cruzadas é muito mais presente para os católicos do que para os evangélicos. Então, você vai lá, o cara da bomba, lá no aeroporto, era católico. Aquele cara que foi explodido lá em frente ao STF, católico. Né? A presença de padres fundamentalistas é muito grande, só que eles não têm esse destaque, né? Ele não tem esses destaques e os bispos são discretos, né? Os bispos são extremamente discretos. Então é algo... E a Marilene fala também, né? Os espíritas também. A extrema-direita espírita hoje é majoritária no espiritismo, né? Fala, Caio. Ô, Mauro, e aí, quando você falou espírita, é preciso lembrar que era 11% de espíritas. Considerando que espírita não deve ser 2%, então é altíssimo. Nessa manifestação que você citou. Então é altíssimo. Então tá indo espírita demais, então assim, como se fosse todo centro espírita, foram todo mundo para lá, né? Hoje a gente vai ver o espírito lá no encontro do Bolsonaro, né? Então, assim, desculpa, gente, é uma brincadeira, mas parece isso. Assim, hegemonicamente, os espíritos estão indo em massa. Né? Então, e aí me parece aqui que e é outro detalhe, quando você fala, né, no caso fundamentalismo católico, que a gente chama de integrismo católico, né? Isso. A gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que o Bolsonaro é católico. Exatamente. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar, e quando a gente olha as investigações da Polícia Federal agora sobre o golpe, que saíram no início do ano, quem estava na cúpula do golpe, o único religioso que estava na cúpula do golpe e que fez a oração, a prece do golpe, era um padre, não era um pastor. Uhum. Então, assim, existe algo que passa desapercebido de forma fundamental, na mídia progressista, inclusive, o papel do integrismo católico. E especialmente quando a gente pensa nas entranhas do poder. Quem, na justiça, capitaneou por exemplo, impeachment da Dilma, foram juízes ligados a esse integrismo católico. Uhum. Né? Então, acho que a gente precisa... E isso não é um fenômeno só do Brasil. Eu acabei de ler um texto da Julie Igelson, que pesquisa fundamentalismo religioso, fundamentalismo cristão nos Estados Unidos, que é a base de apoio do Trump nos Estados Unidos, sim, os católicos. É de católicos conservadores ligados a esse integrismo católico, junto com esse setor do fundamentalismo cristão, que a gente chama, Mauro, e aí é curioso como não aparece no documentário, são os reconstrucionistas, que tem uma base ideológica pesadíssima e financiada... Quem são eles? Quem são eles? Então, o reconstrucionismo cristão, ele é um subproduto, porque aí vou fazer historicizar o fundamentalismo. O fundamentalismo, por favor, no fim do século, no início do século XX, né? Financiado para atacar, fazer duas frentes. Uma luta dentro da igreja protestante contra o evangelho social, contra o social gospel, porque o social gospel era hegemônico nas igrejas, nos seminários.
E o fundamentalismo cristão faz uma luta fora na sociedade para disputar, e aí é um dado importante, tá? Dado importante, disputar especialmente a educação americana. Uhum. Pensa bem assim. E aí, quem que financia este movimento? São as grandes corporações fundamentalistas, especialmente do Sul, ligadas ao óleo, ao petróleo. Né? Então, os irmãos Lehman, por exemplo. Depois, a ANAM, que é uma espécie de corporação das grandes indústrias dos Estados Unidos, vão financiar os pastores conservadores para falar contra o New Deal, o plano de recuperação econômica, para mitigar a pobreza na quebra de 29 nos Estados Unidos. E, na medida em que, embora o fundamentalismo não fosse um grande fenômeno nacional de massas nos Estados Unidos, é a partir daí que você cria uma rede de fundações, universidades, escolas, estações de mídia, de rádio, de televisão, de jornais, financiados por essa burguesia para usar, né, criar uma espécie de Christian American, né, cristianismo americano, livre e incontaminado das impurezas do pensamento moderno. Quando a gente fala pensamento moderno, eles estão falando o quê? Do comunismo. Estados Unidos, nesse período, desde esse período, eles vivem o que os historiadores chamam de pânico vermelho. Né? O mesmo pânico vermelho que agora o Trump está fazendo agora. Né? Os Estados Unidos vivem um período... Estados Unidos vive há 100 anos numa espécie de pânico vermelho. Começa em 18, 19, aí depois tem um segundo momento, que é o macartismo, e aí essa política fica por toda a Guerra Fria, e agora, com o Trump, volta outra vez. De pânico vermelho. Quando a gente olha para esse fundamentalismo, vai criando um corpo de intelectuais, porque eles têm as suas próprias universidades, as suas próprias escolas. E o reconstrucionismo ele vai se desenvolver a partir de um corpo de intelectuais ultraconservadores, tendo como duas grandes referências principais. A primeira é o Rosa John Rushdoony, que eu trato na minha pesquisa, inclusive. Como chama ele? Desculpa, não entendi. O nome dele é Rosa John Rushdoony, ou Rushdoony, né? Tá. O Rushdoony, ele é considerado o pai do reconstrucionismo cristão. O Rushdoony, ele traz todo o histórico, porque o fundamentalismo ele não é apenas pró-capital, ele bebe das raízes racistas, segregacionistas do sul dos Estados Unidos, especialmente do protestantismo conservador do sul, do século XIX, que era profundamente influenciado por um outro teólogo do século XIX chamado Robert Dabney, que defendia, e segura essa outra informação aí, Mauro, defendia, por exemplo, a educação domiciliar, o homeschooling. Segurou aí? Você está prestando atenção no que eu estou falando. Você está percebendo a centralidade da educação, né? Sim. Daí, o Rushdoony vai trazer todas essas teses de segregação, e dessas teses de segregação, o Rushdoony vai ganhar força a partir da década de 60 pela alta burguesia americana, porque o Rushdoony ele recebia uma bolsa do Volcker Fund. O Volcker Fund, e aí, olha, eu trabalho na minha pesquisa algo que eu chamo de neoliberalismo religioso. O Volcker Fund, ele tanto financiou esses fundamentalistas, como financiou Friedman, Rand, Mises e toda essa turminha da escola austríaca. E essa turminha de fundamentalistas ligada ao Rushdoony e a turminha do Mises sentavam juntas na mesa. Então, eles sacralizaram a ideia, né? Esse contato entre teólogos ultraconservadores e esses teóricos da escola austríaca de economia, de viés neoliberal, eles acabam criando, a partir do Gary Knorr, que era casado com a filha do Rushdoony, uma espécie de economia cristã, que é basicamente a sacralização do neoliberalismo. E o que é essa sacralização do neoliberalismo? Aí pensa a sofisticação teopolítica desse pessoal. Eles diziam, Mauro, basicamente o seguinte: quando o Estado faz política social,
o Estado está ocupando o lugar de Deus. Quando o Estado ocupa o lugar de Deus, ele está roubando a glória de Deus, a glória que lhe é devida. Olha só. Nesse sentido, e é esse o argumento, tá? Então, nesse sentido, esse Estado que quer ocupar o lugar de Deus é o Estado comunista, é o Estado socialista. Mesmo que a gente sabe muito bem que os Estados Unidos nunca teve nem perto disso, perto de ser um país socialista, né? Mas esse discurso sempre é usado para tanto defender políticas ultraliberais, neoliberais, como também usado para defender a casta dos comunistas, ou a casta tudo que pareça ser comunista, né? Dentro e fora das igrejas. O Roosevelt John Dunne, basicamente, vai ser o pai também, a grande força do movimento contra a educação pública e a favor do movimento da educação domiciliar ou do homeschooling. Pois bem, minha pesquisa de mestrado, minha pesquisa de doutorado, aliás, na USP, né, sob a orientação do professor Daniel Cara, abraço, Daniel, a gente tenta identificar toda a rede social que chega aqui no Brasil, que exporta as ideias do Rushduni no Brasil. E aí entra a questão da educação. Sim. Quando o Trump ganha a primeira vez, quem que ele coloca como ministra da Educação, secretária da Educação Federal? A Betsy DeVos, ligada à Amway, uma grande corporação americana que financiava quem? Rushduni. Uhum. Quando o nosso nosso desquerido Bolsonaro ganha a eleição no Brasil, primeiro ele entrega o MEC para olavistas / integrismo católico, mas depois ele vai entregar para quem? Para a igreja presbiteriana, especialmente para o Mackenzie. Ora, por que ele não entregou para a Assembleia de Deus, que é 30 vezes maior do que a igreja presbiteriana do Brasil? Porque a igreja presbiteriana do Brasil é hoje uma das correias de transmissão do reconstrucionismo no Brasil, especialmente a ala do ministro Milton Ribeiro. Assim como outras organizações, como a ESEP. Quando você vai olhar as nomeações do MEC, você tem um monte de gente sendo da ESEP em posições estratégicas no MEC. Uhum. Então, agora é importante dizer, né? Essa coisa da educação não é novidade. Olha o catolicismo no Brasil. Um dos alicerces do catolicismo no Brasil foi exatamente a educação, né? A míriade de escolas católicas que ou viraram empresas ou entraram em crise e estão desaparecendo, né? As escolas confessionais católicas em grande recuo no país inteiro, né? Então, todo projeto de dominação, todo projeto de revolução, todo projeto de manutenção do status quo sustenta-se sob o controle da educação, né, Caio? Fundamental. Sim. E aí é o que é fundamental, e a minha crítica especialmente ao documento, como que isso passou batido? Por que o MEC não vai para a bancada evangélica, vai para um grupo pequeniníssimo, mas que tem muita ligação com o fundamentalismo cristão nos Estados Unidos? Isso tem uma razão de ser, porque o Bolsonaro está ligado, o bolsonarismo está ligado a esse fluxo neoconservador, ligado ao integrismo católico, que o Bolsonaro é um católico, eu preciso lembrar, o Bolsonaro não é evangélico, gente, desculpa dizer para vocês, tá? Desculpa, Pedro, mas o Bolsonaro é católico. Em segundo lugar, em conluio, e aí é o que eu chamo de ecumenismo do mal, com o fundamentalismo cristão que está sendo exportado para o Brasil por essas entidades, pela ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, pela ESEP, Pessoal da Educação por Princípios, que começou em Belo Horizonte e depois se expandiu para o Brasil, com várias indicações no MEC, pela ABRI, que é ligada a outro intelectual do fundamentalismo cristão, que é o Francis Schaeffer, né? Então, assim, a gente vai olhar, quando a gente olha as ligações, a gente percebe que o caminho é muito outro. O caminho é muito outro. E o que é fundamental e o que pesa, no fim das contas, nesse processo, e o que pesa nesse processo, é basicamente
o bom e velho recurso. Eu disse lá no grupo, né, que, por exemplo, os grupos cristãos de esquerda, sejam eles protestantes ou católicos, às vezes você tem muita gente e você tem pouco recurso. O conservadorismo é o contrário, eles têm não tanta gente, mas tem muito dinheiro. E dinheiro conta, mal. E dinheiro conta. Quando você percebe, por exemplo, você vai olhar os influencers do fundamentalismo cristão no Brasil, os caras já começam um canal no YouTube com luzes, com toda a estrutura montada. Quem que paga? Quem que paga, né? Quem que paga essa estrutura? Porque não surge do nada. Sim. Vocês estão Mas só voltando para essa questão, né, para a gente não menosprezar o peso católico, né, o Geraldo Magela pondera, e ele tem razão, sim, é verdade, que ele diz assim, não vamos negar as estatísticas, a maioria dos católicos votou em Lula, a maioria evangélica em Bolsonaro. Verdade, verdade. Óbvio. Mas, por outro lado, também, a queda do Lula entre os católicos é muito mais acelerada do que entre a parcela de evangélicos que votou nele na eleição passada. E importante dizer, os dois maiores consultores, assessores, guias ideológicos do Trump e do Bolsonaro era o outro ainda é católico, né? O Olavo de Carvalho é católico, não é evangélico. Né? E a mesma coisa o Steve Bannon lá nos Estados Unidos, católico, não evangélico. Né? Mas aí precisa também entender por que e a gente fez uma longa discussão naquele grupo, né? Por que os evangélicos, no decorrer do tempo, deixam de votar no PT. Uhum. Né? E uma das minhas suspeitas, e aí como pesquisador intracampo, que vive isso de perto, né? Você tem a eleição de 2014, que você tinha pela primeira vez uma candidata, uma mulher negra evangélica, citada hoje na primeira entrevista, né? Em que a campanha do PT, óbvio, eu também fiz críticas à Marina, na campanha, como você sabe, Mauro, muito bem, nós estamos na esquerda da esquerda, né? A gente é socialista, é comunista, mas a crítica não perpassava a sua identidade religiosa. Então, assim, a escolha da campanha do PT em bater na irmã, e quando você bate na irmã, você sabe que os seus irmãos os irmãos da irmã vão ficar muito chateados, isso gera uma ruptura. Então, grande parte dos evangélicos moderados que sentiam, né, ainda votavam no PT, deixaram de votar, gente. Então, talvez essa caminhada do voto evangélico... Marina, que é da Assembleia de Deus, tá? Né, Caio? Só para explicar, Marina é da Assembleia de Deus e fez uma campanha, tanto em 2010 como em 2014, parênteses, tá? Na época eu tinha uma agência de comunicação e fizemos a parte de comunicação de redes da Marina. Ela fez a campanha em 2010 e depois em 2014 também, gente, assentada sobre o mundo evangélico. Sim. Muito assentada sobre o mundo evangélico. Sim, né? porque... E aí, em combate como Silas Malafaia. O Silas Malafaia combatia ela o tempo todo, né? Sim, sim, sim. O que é interessante, porque o Silas Malafaia no passado apoiou o PT, né? Uhum. É preciso lembrar que quem bancou o Edir Macedo fez base da parte de apoio. A última mídia a abandonar o governo Dilma foi a Record. Uhum. A Universal teve no seu campo de influência do governo o então vice-presidente do Lula, né? Que era ligado ao partido do Edir Macedo. O Stedley dava entrevista na Folha Universal, né? Então, até pouco antes do impeachment, a Igreja Universal estava com o PT, gente. Então, assim, vamos complexificar um pouco mais a análise para perceber que as coisas não são simples. E, na minha opinião, essas figuras, tipo Edir Macedo, Malafaia, é aquilo que eu chamo de centrão gospel. Eles estão ali, eles querem tirar o benefício pessoal financeiro do seu grupo político, seja a esquerda ou a direita. Por isso que se explica que o Malafaia, por exemplo, esteve com o Collor, depois esteve com o Lula, depois esteve próximo do PSDB e agora com o Bolsonaro. Ele não tem, diferente dos reconstrucionistas cristãos, uma linha ideológica concreta. Ele é um fisiólogo. Ele é alguém que, a partir de uma política fisiologista. Né?
Isso que é fundamental da gente compreender do jogo, assim, que existem outros interesses para além do debate. Tanto ele quanto o Edir, né? Os dois são dois caras pragmáticos. Né? Sim, você não vê, por exemplo, Malafaia falando de homeschooling. Você não vê o Malafaia falando contra a educação pública. Entendeu? Então, assim, aí você pega um documentário que tenta criar algo que não existe. Né? Você pega um líder pragmático, postura política histórica, que é fisiológica, como o Malafaia, e tenta vender ele como se fosse o grande líder da igreja evangélica e de viés fundamentalista. Nem o fundamentalismo é tão grande no Brasil, que não é, porque não lota, como lota as Assembleias de Deus. E assim como a trajetória política desses atores do campo religioso evangélico, né, especialmente desses grandes cacifes, né, que aparecem na mídia, é de centrão gospel. Né? De centrão gospel. Né? De centrão evangélico. Vamos falar então do Apocalipse nos Trópicos? Deixa eu mostrar aqui um trechinho do trailer. Essa cidade foi desenhada como uma visão do futuro do Brasil. A Petra Costa, ela é a produtora, ela é a diretora, ela é a narradora também do filme, tá? Tá passando. Dá para ver já pelo trailer a absoluta centralidade do Malafaia no documentário, né? Maior até do que a do Bolsonaro, né? E aí ela pega e fala daquela senhora, né, no fim do vídeo, né, e fala assim, não, meu voto é quem define a religião. Tem uma série de problemas nesse argumento, porque assim, você não pode absolutizar o argumento de uma senhora e fazer isso um dado estatístico, porque todas as pesquisas sobre o voto evangélico no Brasil, voto religioso, demarcam que a grande maioria dos evangélicos não votam por indicação dos seus pastores, né? Mas a bancada evangélica, Caio. Em primeiro lugar, eu vou lembrar da minha querida Magali Cunha lá do Zé, né, grande pesquisadora, metodista, né? Magali, um abraço. Que a Magali mostra, por exemplo, que na bancada evangélica, metade das subscrições, Mauro, da bancada evangélica são de deputados parlamentares católicos. Nesse sentido, assim, eu sempre brinco, né? Independente se a fração da burguesia representada no Congresso é católica ou evangélica, eles sempre vão dar de mãos dadas com o povo. Porque o nosso Congresso não dá para você, a partir desse Congresso brasileiro, e a imagem da Petra sobre o Congresso é muito forte, né? No vídeo, né? Não dá para achar que o Congresso representa o conjunto da população brasileira. Um Congresso eminentemente masculino, branco, de empresários, representa o que é a sociedade? Não. Óbvio que não. Isso é uma marca da democracia burguesa. Porque na democracia burguesa, todo o aparato político serve como um simulacro para esconder a dominância e a imposição dos capitalistas no Estado burguês, fazendo que esse Estado se torne um grande balcão de negócios, que é o Estado brasileiro. E parte desses religiosos, sejam de evangélicos ou católicos, quem participa desse balcão? Aqueles que mercadejam a fé como um ativo político. Mas seria esses representantes da grande massa, sejam de católicos ou de evangélicos? Não. A grande massa desses religiosos, especialmente evangélicos pentecostais, é de gente pobre. Eles são vitimados pelos seus próprios irmãos da bancada evangélica, que não são apenas evangélicos, né? São ruralistas, né? Ligados ao agronegócio, ligados a essa nova burguesia agrária brasileira. Uhum. E que, por exemplo, militam contra a sua irmã da Assembleia de Deus, que está no Ministério do Lula, que é a Marina Silva. Percebe que nessas horas não existe irmão? Hein, Mauro? Para eles, a Marina não é uma irmã, professora da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, entendeu? Nessa hora, a nossa irmã, a Marina, ela não é irmã deles. Então, acho que a gente complexificar um pouco esse jogo político, entendendo que os interesses de classe se sobrepõem, e aí a ferramental marxista nos ajuda a entender compreender isso, né? A posição de fé.
Gente, nem tudo é sobre religião. Não é sobre religião, é sobre luta de classes. No jogo político é isso. Né? Acho que entender a partir desse lugar que ajuda a gente a tensionar, de fato, e a desvelar os reais interesses que conduzem a essa cisão social, essa violência que o capitalismo produz no nosso país. Né? Acho que creio que se formou uma mistificação de que o voto, inclusive assim, é uma formulação que hoje pegou lá, né? Gente, inclusive com uma formulação teórica bem complicada, né? Mas essa ideia de que o voto no Brasil deixou de ser econômico, o voto não está ligado às condições de vida das pessoas, está ligada à ideologia, está ligada ao pensamento. Hoje está cheio de teórico aí progressista, né, inclusive nessa linha. Né? O voto no Brasil é um voto ideológico, é um voto comportamental, não é um voto vinculado às condições concretas de vida. Gente, sabe por que o voto evangélico é majoritariamente Bolsonaro? Porque são os mais pobres do país. São os mais pobres. Você pegar a diferença de renda média entre o evangélico e o católico, a renda média do evangélico é muito menor que a do católico. Bota o governo fazer crescimento econômico com distribuição de renda no Brasil para você ver o que acontece com o voto evangélico. O que demarca, inclusive, Mauro, que antigamente, quando no governo Lula 1, 2, havia um determinado crescimento econômico das políticas sociais liberais do governo Lula, o voto evangélico pentecostal majoritariamente votava no PT. Né? Muito, disparado. Disparado. Então, assim, como se não houvesse como se esse evangélico ele não fosse um trabalhador que sofre com as políticas neoliberais. Aí ele olha para essa política burguesa que está aí e vai votar em quem? Contra tudo que está aí. E quem é que está fazendo esse discurso do contra tudo que está aí? O bolsonarismo, porque a esquerda deixou de ser uma força disruptiva na lógica do sistema. Nós defendemos, entre aspas, o Estado democrático de direito que está roubando direitos dos trabalhadores. E esse trabalhador tem religião, querido. Especialmente esse trabalhador da base, ele é evangélico, ele é pentecostal, sim. E que se sentiu traído, porque o que se vendeu, por exemplo, em 2014 era um Muda Mais, no governo Dilma. E aí bota o Joaquim Levy e vem um Despacito, né? Uhum. Vendo Despacito. E a gente fala muito tranquilamente porque a gente votou na Dilma, trabalhou na campanha da Dilma para que ela se reelegesse, mas a gente sabe que houve um recuo neoliberal a partir da entrada do Joaquim Levy. E essa incidência, né, ela demarca, por exemplo, o fato de que o impeachment só foi possível porque ela perde base social. E essa base social, concretamente, também tem religião, e essa religião que no campo da periferia que hoje se hegemonizou são as igrejas evangélicas pentecostais. Assim. Sim. Há dois pensadores, não vou mencionar o nome deles, porque não quero agredir ninguém nem nada, mas que são figuras carimbadas do campo progressista, nas mídias, nas TVs progressistas. Né? Um que é um formulador de que haveria uma engenharia mental ideológica bolsonarista maligna que coopta a cabeça das pessoas. E o outro que vem com essa tese aí do pobre de direita, né? De que o pobre virou um pobre de direita porque ele está também identificado com algumas das teses centrais do bolsonarismo. E aí vem uma questão que eu queria te perguntar, porque a afirmação que se faz é que o voto evangélico, o voto bolsonarista, que o bolsonarismo é majoritário, o bolsonarismo ganhou a eleição por conta de aborto, por conta de trans, por conta do tema da homossexualidade. Como é que você enxerga esta linha de argumentação? Que eu te digo, é uma linha de argumentação hoje hegemônica entre os progressistas. Tanto que você olha o PT, acabou, né? Não fala mais de aborto, não fala mais de defesa dos direitos LGBTQIAPN+, arquivou tudo isso por conta dessa análise, né? O Mauro, eu acho que tem um dos grandes problemas que a gente vive, e aí o reflexo de um longo período de política de conciliação das esquerdas,
foi que as esquerdas, nesse período do lulismo, em nome da conciliação, ela resolveu baixar suas bandeiras. E quando você baixa suas bandeiras, Mauro, é fundamental que a gente reconheça que se a esquerda deixa de empunhar suas bandeiras, o que sobra são as bandeiras da direita na sociedade, sendo divulgadas paulatinamente em diversos espaços, inclusive dentro das igrejas. O que a gente percebe hoje é de que essa capitulação da esquerda em nome da conciliação de classes, ela foi fundamental para esse discurso neoconservador, que é, sim, aliado ao discurso neoliberal. Então, assim, é muito fácil, né? Muito simples, e é de um elitismo muito conveniente culpar os pobres pela razão de sua pobreza. Isso a gente já ouve da direita, né? Que diz que pobre é pobre porque não trabalha, né? Aí os progressistas inventaram essa nova moda, né? Que a culpa é do pobre. A culpa nunca é da aliança do ministro da Economia com os setores da burguesia dos bancos do Brasil, como o André Esteves. Nunca é o MEC sendo pautado pelo Jorge Paulo Lema, que deu uma fraude bilionária agora com as americanas. Nunca é da burguesia. Sempre, assim, você culpabiliza o pobre pelas razões da sua pobreza. Isso, desculpa falar, tem nome e sobrenome. Né? E a gente precisa denunciar isso como parte, inclusive, do quanto que essa esquerda ou desse progressismo escamoteia as reais questões que têm levado a esse processo de esgarçamento do tecido social. E os reais motivos do esgarçamento do tecido social têm sobrenome, se chama neoliberalismo. O neoliberalismo tem feito com que as pessoas olhem para o sistema, esse sistema violento que aí está, e que queiram algum tipo de saída disruptiva. Como as saídas disruptivas foram higienizadas do campo político brasileiro, leia-se, esquerda radical, o que sobrou foi a direita radical, a direita extremista. Esse é o grande problema. Aí é fácil você tentar encontrar razões no pobre, né? A culpa é do pobre, que ele é ignorante, que vai lá na igreja, como se a igreja não fosse um espaço de sobrevivência mínimo. Porque lá na igreja, o cara chega na igreja, Mauro, primeiro que, especialmente na grande cidade, onde as relações sociais são fragmentárias, né? Lá na igreja você é o irmão, lá você é abraçado. Na rua você é um Zé Ninguém, o Zé Ruela. Mas na igreja, você é a pessoa do qual Deus se importa. Você agora é o servo de Deus, a pessoa usada por Deus. Isso recoloca o sujeito em outro lugar do mundo. Sim. É nessa igreja pobre, preta, é nessa igreja que ele recebe auxílio, uma bolsa, recebe um alimento, recebe uma cesta básica. O filho está preso no socioeducativo, o pastor vai lá. Eu fiz anos e anos de pesquisa em penitenciária feminina, e quem estavam lá eram as igrejas, não era a esquerda. A pastoral carcerária perdeu velocidade, perdeu impulso e perdeu presença, né, ao longo dos anos. Sim, que era a Igreja Católica que estava presente com uma postura mais progressista nos presídios. Hoje, quem está nos presídios são os evangélicos, né? Quem está fazendo esse amparo social são os evangélicos. Aí você quer dizer que eles são o problema? Quando você vai numa ocupação sem teto, eu trabalhei 8 anos numa ocupação sem teto em Belo Horizonte, mal. Tinham 6, 7 igrejas evangélicas lá, dizendo que Deus ia nos dar a vitória em nome de Jesus, e nós íamos vencer as empreiteiras. Entendeu? Então, esse lugar do enraizamento social das igrejas tem um lugar de ser. Não é porque o pobre é burro porque vai, não, porque a igreja te oferece, vamos lá, micro vantagens, né? Num mundo sem coração, e aí vamos voltar para o bom e velho Marx, né? A religião ainda é o suspiro da alma do oprimido. E nesse lugar que os pobres se encontram.
Qual é a dificuldade de compreender o lugar da religião na vida dos excluídos? Assim? A gente sabe, seja no campo da matriz do catolicismo popular, ligado à teologia de libertação, ou às revoluções que foram pautadas, né? ou grupos ligados à religião no Brasil, como, por exemplo, Caldeirão, né, com o Ceará e outros movimentos revolucionários no Brasil ligados ao catolicismo popular, a gente hoje também encontra no campo evangélico, no campo essas igrejas que estão lá entre os pobres, criando formas de associativismo novas. Né? Mas aí esse tipo de análise que você critica, Mauro, quer encontrar na fé do povo pobre a culpa do atual momento de ameaça da democracia, como se a democracia tivesse chegado aos pobres no Brasil. Nunca chegou. Sim. Porque o Brasil continuou sendo um país racista, violento e antidemocrático. O pobre não tem possibilidade de participar das decisões da vida coletiva brasileira, porque ele tem que passar 24 horas correndo atrás da sua sobrevivência. E quem passa 24 horas correndo atrás da sua sobrevivência em cima da moto de um Uber, não tem possibilidade de tirar 3, 4 horas por dia para definir os rumos da vida coletiva no Congresso, na Câmara Federal ou na vereança da sua cidade. Uhum. Isso que é fundamental, que a gente precisa ser colocado para a gente desmascarar. Os evangélicos, os pentecostais são uma ameaça à democracia. Que democracia? Quem manda no Brasil hoje é o agronegócio. A burguesia do agronegócio, quem manda no Brasil hoje são os bancos. Que democracia é essa? Que democracia é essa? Que quem pauta as políticas educacionais é a Fundação Lehman, e não o conjunto da categoria dos docentes, dos professores, dos especialistas da área da educação. Então, eu acho que a gente precisa entender que tipo de democracia que se fala tanto no documentário como a partir desses especialistas, né, do progressismo brasileiro. Né? A gente precisa desmascarar um pouco para que a gente aponte, de fato, que nosso grande problema, a grande besta do apocalipse, Mauro, se chama neoliberalismo, que está empurrando a gente para o fim do mundo. Essa é boa. Deixa eu te falar. Essa é uma questão interessante. Vou contar um segredo aqui para vocês. Só nós, tá? Só nós e quem está aqui assistindo não espalha por aí. Você disse que a Igreja Universal está estagnada, né? A grande fase de crescimento da Universal foi ali durante a década de 90 e o comecinho desse novo século, não é isso? Sim. Nesta época, a Igreja Universal e o Edir Macedo defendiam abertamente o direito ao aborto. Sim. Tá certo? Então, essa história também está mal contada, entendeu? De que não podemos falar do aborto, que se falar do aborto, os evangélicos serão todos contra nós, não? Sim. Então, tem muitas outras complexidades que são postas. Agora, o que eu chamo a atenção, Mauro, é desse movimento do reconstrucionismo cristão que está se enraizando no Brasil, que está paulatinamente disputando as igrejas com um rico financiamento. E, pasmem, no Brasil, eu estive na CONAI agora, como eu disse para você, a educação é um tema importante, né, para os fundamentalistas, para os reconstrucionistas cristãos. Eles se articularam na CONAI, não tiveram força suficiente, mas sabe quem estava financiando eles? Então, nos grupos deles de WhatsApp, que eu pesquisei, haviam linhas de apoio do agronegócio. Então, quando o governo financia o agronegócio com plano safra de forma generosa e de forma indireta e lateral também está financiando esses grupos. Né? Então, quando o governo dá 100 bi a mais para o agro, né, no plano safra, ele está ajudando o agro a se capilarizar na sociedade, inclusive questionando as políticas, a educação ambiental. Nos Estados Unidos, vou te contar uma historinha legal aqui. Olha a historinha legal, para não dizer para não dar sustos, vou dizer que é uma historinha legal. Nos Estados Unidos, por exemplo, os reconstrucionistas cristãos, eles fazem uma disputa do currículo escolar. E no caso da educação ambiental, eles têm feito uma educação ambiental ao contrário. Os reconstrucionistas acreditam que o fim está próximo. Então, se o fim está próximo, se o que nos reserva no futuro próximo é um apocalipse, para que eu preciso cuidar do meio ambiente? Ou então, se Deus nos deu para dominar a Terra, eu posso fazer o que quiser com a Terra.
Percebe? O agronegócio do Brasil quer fazer a mesma coisa, só ainda não deu essa tonalidade religiosa. Uhum. Imagina quando se solidificar de forma mais clara o financiamento do agronegócio aqui, com esses grupos que estão chegando no Brasil, via Mackenzie, via ESEP, via outras, via o Labri. Quando esses grupos se articularam de forma específica e começaram a vender esses discursos nas igrejas. Porque o campo religioso ele é sempre dinâmico. Mauro, você sabe muito bem que determinadas igrejas, e aí eu posso falar, você pode falar da Igreja Católica, né? Já teve muito progressista em igrejas evangélicas ecumênicas, uma igreja metodista, já foi uma igreja progressista que se articulou na denúncia à violência da ditadura militar. Preciso lembrar que o Tortura Nunca Mais, né? Foi um livro financiado pelo Conselho Mundial de Igrejas, né? Com o apoio do Dom Paulo, né? Dom Paulo estava lá, mas quem bancou foram os protestantes ecumênicos. Grande parte das igrejas ecumênicas no Brasil hoje, de viés de esquerda ou progressista, ligadas à luta por direitos humanos, estão sendo atacadas ou estão perdendo espaço dentro do seu próprio arraial. Uhum. Então, assim, a minha grande questão é de que, no decorrer do tempo, se o nosso campo não se articula de forma correta para brecar o reconstrucionismo cristão, eles vão avançar. E vão avançar, inclusive, sobre os pentecostais. Uhum. Tá? Porque a gente não tem sabido fazer o jogo da disputa, da hegemonia no campo da religião. Uhum. Né? Eu acho que é isso que é o mais complicado e difícil. E, infelizmente, o documentário da Petra, embora ela queira esclarecer, né, eu acho que ela acaba jogando fogo na lenha dos fundamentalistas, que os fundamentalistas, ao olhar para esse documentário, vão apresentar para as igrejas o seguinte: está vendo como é que a esquerda nos olha? Como inimigos. Quer dizer, na tua visão, o documentário da Petra demoniza os evangélicos. É isso? Com certeza. Coloca como uma... Você percebe pelo próprio fio condutor, pela forma como é narrado, né? E a forma como se narra, você traz algumas, né? A forma discursiva, né? Demonstra no decorrer do documentário que os evangélicos são percebidos como uma ameaça. Esse fenômeno evangélico de crescimento é visto como uma ameaça e não visto como uma possibilidade histórica, né? Uma força política que pode ser usada para diferentes lados políticos. Né? E quem tem se aproveitado dessa força política evangélica? A direita, porque a direita entendeu esse fenômeno e sabe que usar os signos da fé e da religião são importantes para capilarizar suas ideias no espaço público. Sim. Tem uma afirmação que o Lula faz no documentário e que ela é colocada, me pareceu, com um olhar positivo, né, pela documentarista, pela Petra, e que acho que é uma afirmação profundamente equivocada do Lula, que ele vai dizer que o problema do socialismo é ter combatido as religiões, que é por isso o socialismo não deu certo porque combateu as religiões, né? Então achei assim interessante. O Lula acreditou na propaganda americana. Esse é que é o problema. O Lula acreditou, porque toda a propaganda do Pânico Vermelho, do Red Scare americano, foi dizer que ser comunista é ser contra as religiões. O próprio Lenin dizia na Revolução Bolchevique: gente, não importa, a gente está aqui para discutir o pós-vida. O camarada religioso está do nosso lado, ó. Pronto, acabou. As revoluções cubanas tiveram um aporte militância tanto de católicos como de protestantes. Aliás, é preciso lembrar, Mauro, que essa brincadeira de comunismo no nosso mundo moderno surge especialmente, e aí Engels vai ajudar a gente nisso, né? Naquele livro que ele fala sobre as revoluções camponesas, né? Do protestantismo radical do Thomas Müntzer, do qual o Ernest Bock depois vai escrever um livro famosíssimo, que é o teólogo Müntzer, o teólogo da Revolução. Né? Então, assim, o comunismo nasce desse lugar, desse sonho de fraternidade cristã, do cristianismo radical, e depois ganha tonalidades cientificizantes com Marx e Engels.
Mas a ideia de um outro mundo possível, de uma sociedade de irmãos, vem desse cristianismo radical, que sempre esteve presente no campo protestante, mas também na Igreja Católica. Sim. E que é frequentemente invisibilizado no debate, né? Nos debates e na forma como são colocadas a relação ciência, aliás, religião e política no mundo, né? Sim. Bom, basta ver o que está acontecendo na Venezuela hoje, né? Sim. A aliança entre Maduro e as igrejas evangélicas, né? Inclusive a Universal, né? Coreia do Norte, por exemplo, você está com a Coreia do Norte para assustar o povo. Coreia do Norte é vendida pelas agências americanas como o principal lugar de ameaça aos cristãos do mundo. Uhum. Pois bem, a família do Kim Jong-un vem da igreja presbiteriana. E a Coreia do Norte tem relações fraternas, inclusive de diálogo com o Conselho Mundial de Igrejas. O cristianismo Taiping, que é o cristianismo chinês, foi o esteio para depois do século XX o surgimento do Partido Comunista na China. Uhum. O Partido Comunista Chinês reconhece isso. Assim, como que a gente nega esses lugares da militância religiosa, né, igualitarista, né, como parte da formação Sim. da construção do socialismo no mundo? Né? O Mariátegui dizia isso, né? O Mariátegui disse, olha, não há como a gente fazer essa operação, né? Porque simplesmente inclusive nós, seja como cristãos ou como socialistas, nós temos uma espécie de transcendência, né? Nós temos uma espécie de lugar comum, de sonho, né? De utopia, que é a ideia de um mundo melhor para os pobres. E esta operação, Caio, eu acho interessante registrar, essa operação que a gente vê acontecendo aqui no Brasil e nas Américas, né, vamos dizer, Estados Unidos e Brasil, né, neste universo do cristianismo e de demonização dos evangélicos, ela acontece em escala não mundial, mas no Ocidente, como a demonização dos muçulmanos. Não são os evangélicos, né? É o mesmo processo que se faz aqui em relação aos evangélicos, se faz nessa escala do mundo ocidental em relação ao Islã, em relação aos muçulmanos. E é preciso negar, especialmente a ala do Islã, que é anti-imperialista, que são xiitas. Porque os xiitas, com todas as suas contradições que tem, e aí a gente precisa acolher a contradição do outro, os xiitas são demonizados como os extremistas do Islã no Ocidente, né? Mas todos os grupos extremistas vêm dos sunitas. Boko Haram, Estado Islâmico, Al-Qaeda. Que detalhe, foram financiados pela grande nação cristã, Estados Unidos da América, e pelos sionistas. Aí é o que eu chamo novamente de ecumenismo do mal. Então, assim, os ecumenistas do mal, quando se encontram os interesses geopolíticos e econômicos, eles se juntam para esmagar e perseguir qualquer tipo de ramificação teopolítica, seja no Islã, seja no cristianismo, e tentam esmigalhar, e tentam desconsiderar, ou tentam apagar da história essas identidades religiosas que não se submetem ao jogo do imperialismo. Isso que é fundamental, que é importante que a gente diga, que assim, há todo um jogo de discussível. Eu lembrei aqui do nosso querido rapaz lá do Pobre de Direita, que o Brasil, ele falou sobre o crescimento evangélico, o Brasil vai se tornar o grande Irã. Aí chega o Irã, agora quer dizer que os extremistas do Irã foram que resolveram enfrentar os sionistas, né? Quem dera o Brasil se tornasse o grande Irã. Quem dera, né? Porque nós estamos perdendo o Ocidente, como se o Ocidente fosse grande coisa, como se não fosse o Ocidente que criasse todo o construto racista, violento, que imposto ao resto do mundo. É como se o Ocidente fosse essa entidade moral superior, né? Negando que todo o histórico do Ocidente vem a partir da lógica da colonização, do imperialismo e do racismo religioso e do racismo científico. Né? Enfim,
Complicado, meu amigo. Durma-se com esse barulho, é isso aí. Nós viemos, como dizia o grande Chacrinha, que eu não sei se era evangélico, se era católico, se era ateu. Mas vai para o nosso céu. Chacrinha vai para o nosso céu. Chacrinha vai para o nosso céu. Tá no céu. Nós viemos para confundir, para incomodar. E o nosso programa é um programa que, em tese, deveria ser das 7 às 9, mas ele é como a velha buzina do Chacrinha. Né? Um programa que acaba quando termina. Então, vamos acabar agora, sem horário. Fantástica conversa aí. Fizemos praticamente 1h30 de conversa e tem gás para muito mais conversa. Vamos marcar novas rodadas, tá bom, Caio? Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado. Adorei. Prazer enorme falar com você. Prazer estar nessa construção também, de apoiar essa construção do Manhã Brasil, do canal Farol Brasil. Ter sido o canal que mais cresce, né? E ter sido um canal que tem feito, inclusive, o contraponto, esse progressismo que não compreendeu que o nosso grande inimigo, eu vou repetir novamente, nosso grande inimigo, a grande besta do Apocalipse é o neoliberalismo. Vale lembrar, e é só para terminar aqui, que o Engels tem um livro Cristianismo, ele tem um livro dele chamado Cristianismo Primitivo, que o Engels faz uma análise de Apocalipse. Não sei se você já leu esse livro. É maravilhoso o Engels. E o Engels vai mostrar que a grande besta do Apocalipse para os cristãos naquela época era o Império Romano. É isso aí. E para não falar de Rosa Luxemburgo, né? E o seu livrinho curto sobre as primeiras comunidades cristãs, do comunismo primitivo das comunidades cristãs, combatido pela hierarquia da igreja. Sim, entendeu? Sim. E aí o que é fundamental? Apocalipse, Petra, termina com uma boa notícia. Novo céu e nova terra, lugar onde habita a justiça. Então, o Apocalipse não é uma má notícia, é uma boa notícia. Que nós, cristãos, e marxistas e comunistas, sonhamos com o novo céu e com a nova terra, terra em que habita a justiça, em que todos nós, irmanados, sentaremos na mesma mesa, comendo do pão e do vinho, assentados com o Pai que nos abraça com os braços de mãe. É isso aí. Axé, amém. Valeu. Ó. Amém e axé. É isso aí. Obrigado, Caio. Bom fim de semana para ti. Valeu. Claro que vai ter recorte da entrevista com o Caio. Abração. Valeu, abraço.